Boa noite a todos e todas. Obrigado pela presença. Esta noite damos início a mais uma das nossas conferências sobre o centenário do Tratado Lógicos Filosóficos do Wittgenstein, que é o tema do nosso 13º colóquio de filosofia da Universidade Estadual do Paraná. Agradeço a presença de todos. E hoje a nossa conferência será com o nosso professor, nosso querido professor Leandro Souza Costa, prata da casa, referência nos estudos de Wittgenstein, nossa universidade. Professor Leandro, por favor, seja muito bem-vindo. A conferência do professor Leandro tratará sobre notas sobre as proposições da lógica no Tratado de Wittgenstein. E, sem mais delongas, passo a palavra para o senhor, professor Leandro. Seja sempre muito bem-vindo a esta que é sempre a sua casa. Obrigado, professor Estevão. Obrigado a todas e todos que nos acompanham neste terceiro dia de atividades do 13º Colóquio de Filosofia da Unespar, Campus de União da Vitória, uma organização do curso de Licenciatura de Filosofia. Sinto-me bastante lisonjeado em participar, em contribuir com uma conferência na noite de hoje, neste evento. No primeiro dia do evento nós discutimos com a professora Miriam a parte final do Tratactus. No segundo dia, ontem, discutimos com o professor Léo Peruso a questão da ciência no Tratactus. Nas tardes de terça e quarta, nós participamos de várias comunicações de pesquisa, de pesquisadores das mais diversas universidades do Brasil e do exterior. E na noite de hoje eu quero discutir com vocês a questão da lógica no Tratactus. Este tema bastante árido e ao mesmo tempo bastante espinhoso. Eu quero enfrentar com vocês a discussão proposta pelo Wittgenstein a respeito da lógica. De maneira mais específica, quero tratar com vocês a respeito das proposições da lógica enquanto proposições tautológicas, para nós identificarmos, talvez até pensarmos numa espécie de mapa que nos ajude a pontuar alguns elementos para que a gente possa, ao mesmo tempo em que iniciar um processo de compreensão, aprofundar a nossa discussão agora ou em outra ocasião. Então, fico muito agradecido, professor Estevão, agradeço também aos demais organizadores e organizadoras do evento, que têm contribuído de maneira bastante significativa para a realização deste evento. Eu preparei um pequeno texto para nós, que eu vou ler para vocês, vou proferir a conferência, e quero passar a leitura, e ao longo do texto eu quero fazer alguns apontamentos. Bem, a lógica, enquanto disciplina filosófica, é um instrumento para a correção do pensamento. Essa é a sua definição tradicional. Se com Platão a lógica não se constitui como uma preocupação teórica, por considerá-la uma ferramenta de mediação e não um fim em si mesma, com Aristóteles será possível verificar uma discussão exaustiva a respeito desse tema. Tais preocupações estão dispostas ao longo dos textos que compõem o Organon, o texto clássico da lógica aristotélica, de maneira mais específica, os analíticos anteriores, os analíticos primeiros e analíticos segundos, e aquilo que fora feito por Aristóteles em lógica não sofreu grandes modificações ao longo dos séculos posteriores, de modo tal que o Kant vai nos assegurar que não tem mais o que ser feito, uma vez que em lógica, uma vez que o Aristóteles já disse tudo o que era possível. Um novo impulso
a essa disciplina aconteceu de maneira decisiva nos anos finais do século XIX com Gottlob Frege, e desde então a lógica tem recebido uma série de contribuições que a transformaram radicalmente. E talvez a contribuição mais significativa nesse processo de reorganização das discussões lógicas seja a formulação de uma linguagem simbólica. A formulação essa que já estava presente no imaginário de alguns filósofos da modernidade europeia, tal qual Leibniz, que já pensava numa característica universalis, ou seja, uma linguagem de caracteres que o auxiliasse a lidar com algumas questões relativas ao pensamento. O exemplo mais emblemático dessa transformação é a proposta fregiana de uma língua formal do pensamento puro modelada a partir da linguagem matemática. Essa proposta fundamenta a mudança de perspectiva do fazer filosófico no âmbito do século XIX e XX, que se estabelece, por assim dizer, como um discurso sobre as condições de validade dos discursos, tentando pensar nessa perspectiva de que a filosofia no contexto, especialmente a filosofia europeia, no contexto do século XX, toma como estatuto de suas discussões a questão da linguagem, que estabelece, por assim dizer, como um discurso sobre as condições de validade dos discursos. Se, por um lado, isso nos distancia daquela definição clássica de filosofia como amor pela sabedoria, fortemente vinculada aos primeiros pensadores da filosofia ocidental europeia, por outro, é perfeitamente possível notar que a maioria das filosofias, se não todas, são tentativas de dizer, nesse contexto, obviamente, o que é possível dizer com legitimidade. Ora, pois, Aristóteles insiste com veemência na lógica por meio do silogismo, como instrumento para provar as formas válidas de raciocínio. Kant, por meio de sua filosofia crítica, rechaça o discurso metafísico. E Wittgenstein, com sua proposta de análise da linguagem, apresenta uma espécie de teoria da proposição. E falar de uma teoria dentro do Tratatus é algo bastante delicado, uma vez que o próprio Wittgenstein reconhece que a atividade da filosofia, a filosofia é uma atividade de esclarecimento lógico da linguagem e não é uma teoria. Sei que teoria é uma expressão um pouco usual e problemática quando se fala de Wittgenstein, seja ele o primeiro ou o segundo, mas essa talvez seja a expressão que melhor se enquadra no texto neste momento. Sabendo disto, farei neste artigo uma discussão introdutória a respeito da lógica no pensamento wittgensteiniano do Tractatus Lógico-Filosóficos, até porque a natureza do evento é de discutir as questões de maneira, digamos que horizontalizada. Não é a nossa intenção verticalizar em nenhum dos temas, mas até o presente momento o que nós fizemos foi, especialmente nas conferências, pontuar alguns elementos que nos ajudam a pensar os respectivos temas abordados pelos conferencistas. Mais especificamente, vou me ocupar de um tema que se situa no âmbito da filosofia da lógica tractariana. Estritamente falando, a ideia é tratar, a partir da abordagem feita pelo austríaco, com a noção de tautologia, enquanto instrumento de designação das proposições lógicas. Por essa razão, vou abordar alguns elementos que são discutidos pelo filósofo acerca dessa questão e se situam entre os parágrafos 6.1 e 6.4 da respectiva obra. Uma das implicações mais significativas dessa definição é a de que as propriedades das proposições lógicas e dos conceitos da lógica são explicitadas nos símbolos lógicos correspondentes e, por essa razão, jamais poderiam ser exprimidas linguisticamente. Duas advertências são importantes antes de passarmos efetivamente ao texto. A primeira não é tanto uma advertência, mas uma justificação do motivo que me levou a esboçar essas linhas na forma de artigo, que é a ocasião da minha participação neste evento. A outra é de que quase sempre aquele que se propõe a interpretar Wittgenstein, e eu tenho insistido nisso, os outros pesquisadores e pesquisadoras também têm insistido nisso, aquele que se propõe, aquela que se propõe a interpretar Wittgenstein, o faz contra a sua vontade, dado que ele é um filósofo assumidamente antissistemático, embora o Tractatus seja um texto de lógica, e embora o Tractatus pareça seguir uma sequência lógica a partir daquela
enumeração das proposições. E adjacente a isso, um filósofo que não esboça uma teoria lógica ou uma teoria sobre a linguagem. É o próprio pensador quem nos recomenda. A filosofia tem por função esclarecer logicamente os pensamentos, torná-los claros e precisos, e apenas isso. E na parte da tarde, em que nós discutimos nas mesas de comunicação, eu falava de algumas questões relacionadas à lógica também e insistia naquela situação de que a leitura que eu venho fazendo do Tratatus em momento algum se aproxima daquela leitura, digamos que estranha do Círculo de Viena, uma vez que o Círculo de Viena ignora sumariamente uma série de apontamentos feitos pelo próprio filósofo no Tratatus. Os filósofos do Círculo de Viena, com aquela concepção científica de mundo, acabam negligenciando certas questões e que o Tratatus coloca essas questões exatamente como as questões mais importantes. Ou seja, existe uma espécie de filosofia não dita, ou de algo, de questões não ditas e, no Tratatus, que essas questões são as que efetivamente importam. Então, eu não desconsidero essa questão. No verbete tautologia da Enciclopédia de Termos Lógico-Filosóficos, há a seguinte elucidação, e ela é uma elucidação bastante interessante, porque se coloca no sentido de identificar que o Wittgenstein, quando toma a noção de tautologia no seu Tratatus, o faz ressignificando essa abordagem a partir daquilo que a tradição vinha trabalhando. No seu sentido comum, tautologia designa a repetição de um mesmo argumento sob forma diferente. No seu sentido lógico, e nomeadamente no cálculo proposicional, tautologia designa uma fórmula ou frase declarativa vertida para a linguagem do cálculo, que é verdadeira para todas as atribuições de valores de verdade às variáveis proposicionais que nela ocorrem. As frases declarativas que compõem a frase principal. A introdução do termo tautologia com o sentido preciso que lhe é dado na lógica proposicional deve-se a Wittgenstein, e essa é a citação da Enciclopédia de Termos Lógico-Filosóficos. É indispensável, prossigo, ressaltar que todas as tautologias exprimem leis lógicas e são, por assim dizer, objeto do cálculo proposicional. Convencionalmente, os lógicos modernos selecionaram algumas dessas tautologias para modelar as leis fundamentais da lógica, e com isso elas passaram a ter o status de axiomas, de modo que todas as outras tautologias derivariam daquelas na forma de teorema. Tomemos a título de exemplo duas leis fundamentais da lógica clássica, a saber, o princípio da não contradição e o princípio do terceiro excluído. A modelagem lógico-matemática de ambos os princípios são dadas, respectivamente, pela seguinte fórmula: negação da conjunção de há e não há e disjunção há ou não há. A aplicação das técnicas de resolução dessas fórmulas resulta, no primeiro exemplo, em valores de verdade verdadeiro para todos os casos na negação, isto no primeiro caso, que está fora do parênteses, e no segundo exemplo, em valores de verdade verdadeiro para todos os casos na disjunção. Nas tabelas a seguir, vou projetá-las para vocês. Senhor Estevão, o senhor pode projetar, por gentileza? Nas tabelas a seguir, é possível conferir a resolução integral dessas fórmulas. A negação da conjunção há e não há, os valores de verdade no conjunto de hipóteses 1, os valores de verdade no conjunto de hipóteses 2, para A sendo verdade, para não A sendo falsidade, e para A sendo falsidade e não A sendo verdade, nós temos como resultado na conjunção
os valores de falsidade, e como nós temos a negação fora da estrutura, então nós temos a negação dessas falsidades, portanto nós temos a verdade desta conjunção, e aqui nós temos uma tautologia, ou seja, demonstrando que esta relação é verdadeira em todos os casos. E no outro caso, nós temos na tabela 2, há ou não há. Para o primeiro caso, o valor de verdade verdadeiro para A. No primeiro caso, o valor de verdade falso para não há. No segundo caso, o valor de verdade falso para A. E, no segundo caso, o valor de verdade verdadeiro para não há. E assim nós resultamos na disjunção em valores de verdade verdadeiro pelo dispositivo interpretativo das tabelas de verdade. Né? Então, esses valores não brotam do nada. Os resultados em destaque indicam, pois, que tais argumentos são tautológicos, isto é, qualquer que seja o valor de verdade atribuído às fórmulas atômicas, seus resultados serão sempre verdadeiros. Desse modo, apesar do como as coisas são no mundo, as proposições necessariamente verdadeiras da lógica serão sempre verdadeiras. Por essa razão, será atribuído a elas a terminologia proposição tautológica. Todas as proposições da lógica são denominadas proposições tautológicas. Afinal, como essa questão se situa no Tractatus de Wittgenstein? Há uma citação chave feita pelo filósofo no conjunto do parágrafo de número 6.1 acerca dessa temática, que explicita o seguinte: que as proposições da lógica sejam tautologias, isso mostra as propriedades formais lógicas da linguagem do mundo. Que suas partes constituintes, assim enlaçadas, resultem numa tautologia, isso caracteriza a lógica de suas partes constituintes. Para que proposições enlaçadas de determinada maneira resultem numa tautologia, elas devem ter determinadas propriedades estruturais que, assim, ligadas, resultem numa tautologia. Portanto, mostra que possuem essas propriedades estruturais. Então, percebam que o argumento se encaminha para uma formulação de que há uma espécie de condição estrutural para as proposições lógicas, essas proposições da lógica, e essa condição estrutural ela será denominada pelo filósofo de proposições. As proposições da lógica serão denominadas pelo filósofo enquanto proposições tautológicas. Então, o argumento ele vai se estruturando neste sentido, talvez até dizendo que a natureza das proposições da lógica é a de serem tautológicas, a de serem tautologias. O elemento que mais chama atenção na passagem acima é o de que as proposições da lógica têm como característica essencial a faculdade de mostrar as propriedades formais tanto da linguagem quanto do mundo. E daí o movimento feito pelo filósofo de analisar a linguagem no sentido de ter condições de trazer à tona as propriedades formais cujas quais a linguagem figura o mundo. Então, quando você analisa a linguagem e, a partir dessa inspeção, identifica a estrutura fundamental da linguagem, você tem plenas condições de identificar, por consequência, a estrutura do mundo, que é uma estrutura formal, uma vez que a linguagem, para representar o mundo, ela precisa ter a mesma condição estrutural. Então, esse movimento é feito pelo filósofo de, ao analisar a linguagem, por consequência, é possível estabelecer, digamos assim, aquilo que eu denomino de uma ontologia formal de mundo. Se de um lado existem aquelas proposições que nos dão uma imagem do mundo, no sentido de que elas têm condições de representá-lo, de outro existem aquelas proposições que nada representam. Então, nós temos de um lado as proposições das ciências da natureza, as proposições que descrevem coisas no mundo, e, portanto, as proposições significativas, e nós temos aquelas proposições que mostram
ou seja, que não dizem nada. A mostração é não dizer nada no sentido de que ela descreve alguma coisa como as proposições da ciência da natureza descrevem o mundo. Se de um lado existem aquelas proposições que nos dão uma imagem do mundo, no sentido de que elas têm condições de representá-lo, de outro existem aquelas proposições que nada representam. Neste segundo caso, enquadram-se as proposições da matemática, os princípios a priori da ciência da natureza e as proposições da lógica. Em razão disso, elas se enquadrariam, segundo Wittgenstein, na classe das assim chamadas pseudoproposições, ou seja, proposições que não têm o estatuto de proposições, ou seja, proposições que não têm aquela condição de representar o mundo. Curiosamente, o filósofo de Viena entende que uma proposição que jamais poderá assumir o valor de verdade falso e que sempre assume o valor de verdade verdadeiro, independentemente dos estados de coisa do mundo, não se constitui como uma proposição efetivamente autêntica. Dessa maneira, as proposições da lógica são tautológicas porque, etimologicamente falando, dizem a mesma coisa. E assim sendo, não dizem nada, no sentido de que elas não acrescentam qualquer informação acerca do mundo. Então, quando se fala, por exemplo, chove ou não chove, decidir a respeito do valor de verdade desta proposição, vai demandar uma verificação, mas estruturalmente falando, a disjunção dessa proposição é verdadeira em qualquer que seja a possibilidade de ocorrência de uma ou de outra proposição, do chove ou não chove. Dessa maneira, as proposições da lógica são tautológicas, porque dizem a mesma coisa. Uma tautologia do tipo ou é dia ou é noite é verdadeira qualquer que seja a situação de fato. Por isso, no contexto daquilo que está sendo exposto, proposições desse tipo são desprovidas de sentido. Contudo, é indispensável tomar uma certa cautela quando da consideração de proposições dessa natureza. Então, se eu digo que as proposições da lógica são pseudoproposições, eu não estou dizendo que essas proposições elas são menos importantes. Se eu digo que as proposições da ética, da estética e da religião são pseudoproposições, eu não estou dizendo que elas são menos importantes. Elas só não têm o mesmo estatuto que as proposições das ciências da natureza. E as proposições da lógica, ela tem esse estatuto de pseudoproposição porque ela se coloca no sentido de lidar com os fundamentos da linguagem. Então, seria uma espécie de metalinguagem, uma linguagem que se coloca para além desta nossa linguagem no sentido de nos dar condições na percepção e na proposta da atividade filosófica do Wittgenstein do Tratactus, de analisar as condições estruturais dessa mesma linguagem. Contudo, é indispensável tomar... talvez as fórmulas tautológicas acabem por dissimular para os desavisados a função da lógica no pensamento wittgensteiniano, no esforço empreendido por ele em estabelecer aquilo que a linguagem pode legitimamente dizer. Aliás, a distinção entre o dizer e o mostrar é uma das mais importantes dentro da filosofia do Tratactus. Para o filósofo, todas as proposições da lógica, enquanto tautologias, estabelecem a estrutura da linguagem, isto é, determinam o que pode ser dito do mundo e, ao mesmo tempo, determinam também a estrutura deste. Tudo isso vem à tona como resposta de Wittgenstein a duas personalidades filosóficas, Gottlob Frege e Bertrand Russell, que se debatiam com algumas questões relacionadas aos fundamentos da lógica e da matemática. A questão mais emblemática e que se situa no âmbito dessa discussão é aquela que tenta sustentar a existência de um conjunto que contém a todos os outros conjuntos de uma classe qualquer, mas que não está contido em si mesmo. Isso, de certa maneira, representa o projeto logicista de derivar todas as proposições da matemática da lógica, tomando por base a ideia de que a lógica é o fundamento único da matemática. Desse modo, todas as formulações
conceituais e processos de inferência da matemática seriam reduzidas a formulações conceituais e formas de inferência da lógica. Essas breves indicações dão conta de emoldurar o aspecto central do projeto logicista de Frege. E é válido ressaltar que não é minha intenção expô-lo com minúcia neste artigo. Bertrand Russell, por sua vez, flagra uma contradição na proposta do logicismo de Frege e reage. O filósofo inglês escreve para o filósofo alemão, chamando sua atenção para o fato de que a suposição da existência de um conjunto que englobe todos os conjuntos que não contêm a si mesmos como elementos leva a uma contradição. Se tem que todos os conjuntos que não contêm a si próprios formam um outro conjunto, então não se tem um conjunto, dado que, formalmente falando, é impossível a existência de um conjunto de todos os conjuntos ou de uma classe de todas as classes. Se eu afirmo que uma classe está dentro da outra, então quero dizer com isso que essa classe é maior que ela mesma. Tem-se dessa maneira que x é elemento de z se e apenas se x não é elemento de x. Ou, em linguagem notacional, conjunto z é igual a x, tal que x não está contido em x. Para Frege, z exprime a formulação, não recai no conceito de sua definição. X não recai no conceito de sua definição na medida em que ele pertence ao conjunto Z. Contudo, a contribuição vem à tona na medida em que o conjunto Z só se define se ele não recai no conceito de sua definição. Isso explica, de modo bastante geral, a reação russelliana ao logicismo de Frege. À primeira vista pode parecer difícil, mas essa questão certamente ficará mais assente com a ilustração intermediada pelo exemplo que se segue. Tem uma sentença, essa proposição é falsa. Essa proposição sendo falsa, ela pode assumir dois valores de verdade, no contexto da lógica clássica, ou verdade ou falsidade. Ora, se ela é verdadeira, então baseada em seu conteúdo, terá que ser simultaneamente falsa. Então, essa proposição é falsa, é verdadeira, e ela só é verdadeira na medida em que a proposição é falsa. Isso é, pois, algo impossível sabendo dos princípios que fundamentam a lógica. Contudo, se essa proposição é falsa, então, fundamentado em seu valor de verdade, teria que ser também verdadeira. Essa proposição é falsa. Sendo falsa, ela teria que ser verdadeira para que o seu conteúdo veiculasse que ela é uma proposição falsa. Mais uma impossibilidade lógica. Tal dilema é, logicamente falando, impossível. Russell propõe, para contornar a contradição desta chamada antinomia Zermelo-Russell, a teoria dos tipos. E já antecipando a proposta do Wittgenstein, o Wittgenstein, quando fala das proposições tautológicas, ele tenta se livrar dessas situações de contradição lógica. Então, se você coloca que há uma condição estrutural para a proposição e o conteúdo, digamos que descritivo da proposição diz respeito vamos usar o termo verificação. A verificação do conteúdo da proposição diz respeito a uma outra esfera, a uma outra categoria. Então, essa situação, quando se considera, por exemplo, essa proposição é falsa, a gente dirime uma série de questões. Fundamentalmente, a ideia do filósofo inglês é a de estabelecer um ordenamento de objetos que estão num conjunto ou num sistema lógico por tipos distintos. Por exemplo, animal, classe de animais, classes de animais. Dessa maneira, a proposta do lógico inglês organiza os conjuntos numa relação hierárquica de tipos, de modo que se torna inadmissível sustentar que um conjunto contém a si mesmo, tampouco que não contém a si mesmo. Por essa razão, os conjuntos contraditórios são sumariamente eliminados. Nesse sentido, qualquer conjunto que dê margem, ou seja, potencialmente contraditório, é sumariamente eliminado do sistema, uma vez que não há efetivamente uma maneira significativa de os definir no contexto do regramento da teoria dos tipos. Wittgenstein também se ocupa com a questão
que preocupa seus preceptores. Encontra-se com Frege. Continua em contato com as orientações de Russell. Decide esboçar algumas notas sobre as questões acerca dos fundamentos da lógica e da matemática. Tudo isso entre 1913 e 1914. As considerações iniciais do pensador vienense retratam o seu empenho em tentar propor uma solução para a problemática antinomia, e, de modo geral, o filósofo já postulava que, ali, nos idos de 13 e 14, as proposições da lógica mostram as propriedades lógicas da linguagem e, por consequência, as propriedades lógicas do mundo, mas nada dizem sobre a linguagem e o mundo, porque as proposições da lógica não podem dizer nada pela própria natureza delas, que é a natureza de serem tautologias. As únicas proposições que estão em condições de dizer alguma coisa, ou seja, as únicas proposições significativas, são aquelas das ciências naturais. E por isso o professor Léo tratava falou que uma possível concepção de ciência no Tratactus, ela está ligada a uma gramática lógica. Então, digamos que seria nesse sentido de, bem, as condições lógico-formais de dadas proposições indicam que essas proposições são proposições significativas. E essas proposições significativas são aquelas que são dadas exclusivamente no âmbito das ciências da natureza. Então, me parece que essa ideia trazida pelo professor Léo ontem, essa possível concepção de ciência ligada a uma gramática lógica, ela se explicita nestes termos. Nesse sentido, tais proposições devem ser exclusivamente consideradas como instrumentos para a visualização dessas propriedades. Se de um lado o filósofo entende do modo descrito acima as proposições da lógica, de outro ele afirma que apenas da consideração das proposições não lógicas não é possível estipular o que é ou não verdadeiro. Foi em 1921, quando da publicação do seu Tratactus, lembrando que o Tratactus inicialmente foi publicado numa revista de biologia, depois que ele entra nos círculos filosóficos, foi em 1921, quando a publicação do seu Tratactus, que as perspectivas indicadas se consolidaram. E é válido citar o registro daquilo que Wittgenstein apresenta em seu texto. É a marca característica particular das proposições lógicas que sua verdade se possa reconhecer no símbolo tão somente. E esse fato contém em si toda a filosofia da lógica. Assim, é também um dos fatos mais importantes que a verdade ou falsidade das proposições não lógicas não possa ser reconhecida na proposição tão somente. Talvez até pensando naquela ideia do... Enfim, Wittgenstein não é um epistemólogo, né? Não vamos enquadrá-lo contra a vontade dele. Mas nesse caso, assim, também um dos fatos mais importantes, que a verdade ou falsidade das proposições não lógicas não possa ser reconhecida na proposição tão somente. Então, é preciso um critério que vai além da própria proposição. No caso das proposições lógicas, o próprio simbolismo lógico nos ajuda, o próprio mecanismo lógico nos dá condições de decidir, um padrão de decidibilidade para decidir a respeito da verdade ou não daquela proposição. Uma proposição não lógica tem seu valor de verdade atribuído ao se efetuar uma comparação dela com a realidade. E a ela poderá ser atribuído ou o valor de verdade verdadeiro ou o valor de verdade falso. As proposições não lógicas são, por assim dizer, segundo Wittgenstein, uma figuração da realidade, diferentemente das proposições da lógica e da matemática, que não são nenhuma figuração da realidade, muito menos de si mesmas. Então, as proposições da lógica, elas não figuram a realidade, muito menos
estão em condições de figurar a elas mesmas, então há uma impossibilidade estabelecida, estipulada. Aqui se localiza um dos elementos mais significativos da proposta wittgensteiniana para a solução da antinomia Zermelo-Russell. A saber, as proposições da lógica não dizem nada sobre o mundo, mas se constituem como uma armação dele. Assim sendo, não é possível comparar as proposições da lógica com a realidade a fim de verificar o seu valor de verdade. Tampouco é possível usar de qualquer linguagem, lógica ou não lógica, para teorizar sobre elas. E aí esse movimento de abandono do Tratactus, ele vai se dando gradativamente à medida em que esse movimento de mostração das condições estruturais da linguagem vai se dando. Então, depois de ter mostrado quais são as condições estruturais das proposições significativas, de ter mostrado quais proposições devem ser abandonadas pela própria natureza delas, o filósofo vai se encaminhando para aquela situação do abandono da escada. Então, é preciso passar pelas proposições, usar das proposições e depois jogar a escada fora. E aí, chegando finalmente ao escopo do Tratatus, que é a tese do silêncio. Daquilo que se pode falar, podemos falar com clareza. Então, se um problema é posto, então há uma solução para o problema. Se o problema não pode ser resolvido, então, para que lidar com o problema? Assim sendo, não é possível comparar as proposições da lógica com a realidade a fim de verificar o seu valor de verdade. Então, tampouco é possível usar de qualquer linguagem lógica ou não lógica para teorizar sobre elas. Pode-se reconhecer a verdade das proposições lógicas exclusivamente por meio da consideração e da aplicação lógico-sintática dos símbolos lógicos. Disso se segue que tanto as proposições da lógica quanto as da matemática, por serem desprovidas de conteúdo, por não exprimirem qualquer pensamento e por nada dizerem, são, finalmente, pseudoproposições. Todavia, em se tratando de proposições lógicas, a verdade ocorreria em todas as provas possíveis de valor de verdade. Nesse sentido, elas não teriam condições de verdade, dado que é verdadeira incondicionalmente. Isso expressa na percepção wittgensteiniana, especificamente no parágrafo 6.1 do Tractatus, a característica essencial dessas proposições, isto é, a de que elas são tautologias. O reconhecimento de uma tautologia em uma operação simples é relativamente menos complicado, dado que esse reconhecimento é feito pela consideração direta dos símbolos envolvidos. No caso de um princípio de contradição, ou seja, a negação da conjunção de há e não há, é a tautologia ou a justificação da verdade do princípio da contradição. Ou de um modus ponens, o primeiro implicando o segundo e a afirmação do primeiro, portanto, a implicação do segundo. A identificação da tautologia é quase que imediata. Contudo, em situações mais complexas, a verificação da tautologia dependeria da aplicação de um conjunto de operações, assim como é feito na matemática. Com essas prerrogativas, torna-se explícita a afirmação do filósofo de que as proposições da lógica nada dizem, ou seja, elas mostram que não descrevem nada, diferentemente das proposições não lógicas ou simplesmente contingentes que mostram a situação descrita por elas, no sentido de que essas proposições a representam. Se, por exemplo, forma uma conjunção entre duas proposições em que uma delas é contingente e a outra uma tautologia, então tenho como resultado final os valores de verdade da proposição contingente. A seguir, coloco isso numa linguagem formal. Tenho a conjunção de A e B. A sendo uma proposição contingente, ou seja, assume valores de verdade verdadeiro e falso em várias das suas possibilidades de atribuição do valor de verdade. E a proposição B maiúsculo assume os valores de verdade verdadeiro em todas as possibilidades. Quando nós conjuntamos ela, então eu tenho A e B. Notem que o resultado ele permanece como resultado da contingência, pela própria operação da conjunção.
Seu conjunto A e B, eu resulto os valores de verdade da proposição contingente. É como se juntássemos a modelagem matemática do conjunto que representa os conjuntos de uma unidade e a modelagem matemática do conjunto que representa os conjuntos de zero unidade. 1 mais 0. 1 mais 0 resulta em 1. O zero, vamos colocar dessa maneira, ou seja, aquilo que não tem conteúdo, é indiferente ali naquela estrutura. Indiferente, embora ali naquela estrutura a gente tenha clareza de que o zero é a modelagem matemática do conjunto de das coisas vazias. No caso das tautologias, nós temos que essas proposições tautológicas, elas são a condição de possibilidade das próprias proposições. Ora, se B é verdade em todos os casos possíveis, sendo sempre verdadeira, então o resultado da conjunção A e B é o mesmo da proposição A. Por isso, A e B equivale, de um ponto de vista lógico, à proposição contingente A. Dito de outro modo, A e B expressa o mesmo que A. Sendo assim, a proposição B não diz, em hipótese alguma, nada. E como é possível notar, a sua presença naquela conjunção não altera em nada o valor de verdade da proposição contingente. Dessa maneira, como apontei nos parágrafos anteriores, a partir da abordagem wittgensteiniana, uma proposição tautológica não pode ser uma figuração da realidade, tampouco é possuidora de sentido, mas ela se situa no âmbito do simbolismo lógico. O que quer isso dizer? Cito o próprio filósofo para indicar as consequências disso. Teorias que permitem a uma proposição da lógica aparentar que tem conteúdo são sempre falsas. Teorias que permitem a uma proposição da lógica aparentar que tem conteúdo são sempre falsas. Poder-se-ia, por exemplo, crer que as palavras verdadeiro e falso designassem duas propriedades entre outras. E apareceria então como um fato notável que toda proposição possuísse uma dessas propriedades. Isso passa a parecer bem pouco evidente, tão pouco evidente quanto soaria, digamos, a proposição todas as rosas são amarelas ou vermelhas, ainda que fosse verdadeira. Com efeito, aquela proposição ganha, assim, todo o caráter de uma proposição da ciência natural, e esse é um indício seguro de ter sido mal entendida. A explicação correta das proposições da lógica deve conferir-lhe uma posição peculiar entre todas as proposições, uma espécie de se eu falar especialidade, eu vou hierarquizar as proposições. Vamos ficar com isso que o Wittgenstein mesmo diz, que confere a elas uma posição peculiar entre todas as proposições. Paradoxalmente, o Tratatus fixa a impossibilidade de que se formule uma teoria que estabeleça um conteúdo para as proposições da lógica. E adjacente a isso, o filósofo crê numa explicação adequada das tautologias, de modo que a posição de proposições com essas características fique preservada entre as demais proposições. E é esse o movimento feito por ele ao longo do seu livro. Outro aspecto também considerado anteriormente é aquele que expressa a ideia de que o reconhecimento da verdade das proposições lógicas ocorre apenas e tão somente da consideração do simbolismo envolvido, simbolismo lógico envolvido. De tudo que foi dito, é interessante retomar a ideia de que as proposições da lógica, enquanto tautologias, segundo Wittgenstein, exprimem as propriedades lógicas da linguagem e, por consequência, do mundo. Por essa razão, toda proposição que resulta numa fórmula tautológica expressa, por assim dizer, as respectivas propriedades estruturais das instâncias citadas anteriormente. Além disso, as proposições tautológicas, ao executarem ligações de proposições que não dizem absolutamente nada, explicitam também, na perspectiva wittgensteiniana, as propriedades lógicas dessas proposições. Tal situação equivale a adotar uma postura que dispensa as proposições tautológicas, no sentido de que, por meio de uma notação adequada, seria perfeitamente possível identificar com uma mera inspeção suas propriedades formais. Torna-se decisivo, com isso,
o fato de que as proposições da lógica jamais poderiam se submeter a um teste de verificação empírico para confirmar sua verdade ou sua falsidade. E perceba por que essa discussão a respeito dos fundamentos da linguagem, essa metalinguagem para falar da linguagem, se comporta deste modo, ou seja, falar das proposições da lógica é falar de um conjunto de perspectivas que nos ajudam a pensar as condições de possibilidade da própria linguagem. Vamos pensar nestes termos. A única maneira de postular verdades lógicas é por meio do postulado de uma notação que seja satisfatória. Com isso, a tautologia é reconhecida como um instrumento para descrever a armação do mundo. Assim sendo, empiricamente falando, não tratam de nada. Nas palavras de Wittgenstein, a ligação das tautologias com o mundo se dá em decorrência da pressuposição de que proposições elementares tenham sentido e que os nomes que compõem essas proposições tenham significado, como é possível constatar no parágrafo 6.124 do seu Tratactus. Torna-se um fator elementar, no contexto dessa perspectiva, que algo pode ser indicado sobre o mundo em razão de que certas ligações simbólicas se constituam como tautologias. Dessa maneira, quando é dada a sintaxe lógica de uma notação qualquer, todas as tautologias são dadas também. Essas foram as razões que levaram o filósofo a sustentar que na lógica não se tem surpresas e que da consideração da sintaxe lógica é possível estabelecer se uma proposição é tautológica ou não, e que a demonstração é um instrumento de facilitação da identificação da tautologia quando ela se apresenta de maneira complicada. O que há de mais significativo em tudo isso, e é uma importante chave de leitura para a resposta à problemática antinomia, é o fato de que não há entre as proposições da lógica aquela que é mais importante, no sentido de que sejam essencialmente primitivas ou essencialmente derivadas. Para Wittgenstein, todas têm os mesmos direitos. Não há entre elas o que seja essencialmente lei básica. Toda tautologia mostra ela própria que é uma tautologia. A partir de tudo isso que foi dito, vem à tona a perspectiva de que a lógica não pode constituir-se como uma teoria. Afinal, para que ela possuísse esse estatuto, suas proposições deveriam possuir sentido. Ou seja, deveriam ser capazes de descrever fatos do mundo. Dado que as tautologias não têm capacidade de dizer nada, mas mostram a estrutura lógica da linguagem e do mundo, portanto, se comportam como uma espécie de metalinguagem, no contexto dessa identificação da estrutura da linguagem, né? Então a linguagem é totalmente desprovida de sentido e por isso, então a lógica é totalmente desprovida de sentido e por isso não podem constituir-se como uma doutrina. Não obstante isso, a lógica, por meio das proposições tautológicas, mostra a essência do mundo. Com isso é possível tratar com alguns elementos que denotam uma espécie de funcionalidade das proposições lógicas. Tais proposições não afiguram nada, mas mostram a forma lógica que é comum tanto à linguagem quanto ao mundo. Isto é, a proposição tautológica espelha a forma lógica comum à linguagem e ao mundo. Sendo assim, elas espelham as condições de possibilidade da linguagem e do mundo. Sendo assim, disso se segue que a lógica é, nas palavras do próprio Wittgenstein, transcendental. Isso quer dizer que, ao mesmo tempo em que ela estabelece os limites da linguagem e do mundo, ela está para além de ambos. E passo com isso a algumas considerações finais. Interpretar Wittgenstein é sempre um movimento complexo, porque o exercício interpretativo exige sistematicidade de enquadramento teórico, premissas essas combatidas pelo filósofo, tanto no Tratactus quanto nas investigações filosóficas. Portanto, esta minha tentativa de esboçar alguns apontamentos de maneira sistemática sobre a questão da lógica, especialmente da tautologia no Tratactus, seria veementemente rechaçada pelo filósofo. Ainda assim, muitos enveredam por este caminho.
Tem aquela anedota de que o Wittgenstein, mal vestido, totalmente fora dos padrões formais exigidos à época, estava num dos salões de Cambridge. E os filósofos de Cambridge, todos muito bem vestidos, muito bem impostados. E quando um dos filósofos entrou no salão e percebeu que tinha uma figura estranha no salão, porque estava mal vestido, porque estava descabelado, porque estava com um ar estranho, o filósofo chegou para o Wittgenstein e disse: olha, eu estou temeroso por você, porque vai acontecer, eu temo que vai acontecer um congresso daqui a pouco, um colóquio aqui daqui a pouco. E o Wittgenstein disse: olha, eu também estou temeroso em relação a isso. O que quer dizer? É uma anedota, obviamente. Enfim, essa ideia de disputa filosófica, no sentido de que a gente está querendo ver quem vai vencer a corrida, se é o Aristóteles ou o Platão, se é o Tomás ou o Santo Agostinho, se é o Hume contra o Descartes, ou se é o próprio Wittgenstein contra os demais, isso é, do ponto de vista da proposição wittgensteiniana, uma coisa que não faz muito sentido, uma vez que, na percepção dele, a filosofia não se constitui como uma doutrina. A filosofia, ela é algo que está além e aquém disso. E, nesse primeiro contexto de discussão, no contexto do Tratatus, ele toma o exercício filosófico, a atividade filosófica, como uma atividade de esclarecimento da estrutura lógica da linguagem, no sentido de dizer, olha, certos problemas da filosofia, certos problemas da religião, certos problemas metafísicos, eles são problemas, ou se não todos, eles são problemas contrassensuais, pelo fato de que os filósofos estão tentando decidir como se fossem cientistas, como se eles pudessem ir no laboratório, esfregar a lâmina no microscópio, no conceito de liberdade, e pudessem chegar e colocar essa lâmina para observar o conceito de liberdade ali no microscópio e fazer algumas anotações no sentido de sistematizar esta noção. E a ideia, esse movimento feito pelo Wittgenstein de encarar a filosofia como uma atividade de esclarecimento lógico da linguagem, é uma percepção que levou ele a acreditar numa resolução definitiva dos problemas filosóficos. E que depois, lá nas investigações filosóficas, ele vai abandonar definitivamente essa perspectiva, uma vez que ele próprio reconhece uma série de equívocos no seu Tratatus. Bem, busquei nesse texto desenvolver alguns apontamentos associados à noção de tautologia enquanto perspectiva que designa e expressa a propriedade das proposições da lógica. A discussão dividiu-se em 3 momentos fundamentais. Inicialmente apresentei uma concepção geral de tautologia, a partir da abordagem feita na Enciclopédia de Termos Lógico-Filosóficos. O verbete ressaltou a relevância do trabalho wittgensteiniano para a recolocação dessa questão no âmbito da lógica no século XX. No segundo momento, ao trazer Gottlob Frege e Bertrand Russell, tentei indicar que o ponto de partida da discussão acerca da tautologia no pensamento de Wittgenstein deu-se em decorrência de um problema identificado no projeto logicista de Frege por parte de Russell. O terceiro momento abordou a noção de tautologia enquanto instrumento de designação das proposições lógicas no contexto Tractatus lógico-filosóficos. Por essa razão, explicitei alguns elementos discutidos pelo filósofo acerca deste problema e que estão situados entre os parágrafos 6.1 e 6.4 da referida obra.
uma das implicações mais significativas dessa definição é de que as propriedades das proposições lógicas e dos conceitos da lógica são explicitadas nos símbolos lógicos correspondentes e, por essa razão, jamais poderiam ser exprimidos linguisticamente. Por isso, não há uma teoria lógica, não há uma doutrina lógica sobre a lógica no Tractatus. A lógica como lei estruturante da realidade é uma propriedade que levou Wittgenstein a considerá-la a essência do mundo. Sendo assim, é perfeitamente aceitável falar de uma ontologia formal no Tractatus. Além disso, estou convencido de que é um projeto de simplificação sofisticada que faz sossobrar os pressupostos da tradição filosófica ocidental europeia no contexto dessa ideia de que o filósofo rechaça algumas proposições pela própria estrutura formal dessas proposições, movimento esse que vai identificar quais dessas proposições são significativas e quais não. E aí, eu acredito, a leitura que eu faço é a de que há uma espécie de a tese que eu defendo é uma espécie de aproximação com aquele trabalho feito pelo Ockham de que há uma espécie de princípio da economia ali nesta intenção de trabalho do Wittgenstein. Então, não vamos inflar a nossa linguagem com proposições que não fazem sentido. Essas proposições se elas não são proposições contrassensuais, qual que é o sentido de ainda discutirmos sobre elas? Né? Então, esse movimento de corte, de eliminação de proposições que são supérfluas, ou, no caso de proposições que são sem sentido, contrassensuais, me parece que é uma proposta wittgensteiniana que se aproxima daquela proposta do Ockham, da navalha, a proposição da navalha de Ockham de eliminação dos entes desnecessários numa explicação. Então, esse trabalho de análise lógica da linguagem leva o filósofo a considerar proposições que são significativas e permite com que o filósofo dê o passo da proposição 7, que é a sua tese do silêncio, ou seja, falar apenas daquilo que nós estamos em condições de falar, condições essas dadas nos termos que eu explicitei para vocês aqui nesse texto. A antinomia Zermelo-Russell colocou Frege numa situação delicada, fato este que o obrigou a declinar do seu projeto logicista de derivar toda a matemática da lógica. Já a discussão acerca da tautologia, enquanto resposta ao problema de Frege, fez o filósofo conscientemente declinar da construção de uma teoria da lógica, impondo a si próprio o silêncio. O famoso paradoxo do Tractatus consiste exatamente na falta de sentido das proposições ali dispostas. Apesar da falta de sentido das proposições tractarianas, apesar do desgosto de Wittgenstein com este livro, há algo que ainda pode ser dito sobre a filosofia do Tractatus depois destes 100 anos da sua publicação. Mas nessa ocasião, tudo que foi dito a partir da proposta inicialmente estabelecida neste artigo, nesta conferência, fora suficientemente pertinente. Agradeço pela atenção de todas e todos e me coloco agora à disposição para dúvidas, questões, talvez até aprofundamentos. Muito obrigado. Opa, quase 2 anos de pandemia ainda sofrendo com o microfone desligado, né? Muito obrigado, professor Leandro, pela exposição sempre muito clara, né? O senhor tem o dom da clareza nas suas afirmações, suas falas, isso é Obrigado, professor. Algo que eu invejo e um dia quero cultivar também para mim. Enquanto eu já afirmo que fiquem à vontade para colocar qualquer tipo de pergunta no chat, né, em referência à fala do professor Leandro,
Mas, professor Leandro, se me permite, eu gostaria de fazer uma pergunta, e, na verdade, ela vai muito ao encontro do que, de vez em quando, a gente conversa, que tem a ver com... E daí eu peço desculpa se ela foge do tema da tautologia, mas tem a ver sempre com essa conversa, né, que, como você falou na própria fala, na própria conferência da professora Miriam, é essa possibilidade de aproximação do Wittgenstein com diversos outros filósofos de diversos outros períodos, né? E uma coisa que sempre me chama a atenção, e eu acho que não tem como não chamar a atenção, é a preocupação do Wittgenstein com algo que é presente desde o começo da filosofia, que é os limites da linguagem. Né? O problema dos limites da linguagem ela está em jogo ali desde os pré-socráticos. Né? Você consegue observar essa preocupação em Parmênides, né? E isso vai atravessar toda a história da filosofia até, enfim, até o próprio Wittgenstein e seus discípulos diretos, né? Então, pensar a linguagem, os limites da linguagem, é algo que é próprio da filosofia, e isso possibilita justamente essas pontes de contato. E aí é nesses pontos de contato que eu gostaria de fazer uma pergunta, e eu queria exemplificar ela a partir de Platão, se me permite, né? O Platão, ele também, lá na famosa Carta 7, ele explicita os limites da linguagem, especialmente falando da linguagem proposicional, né? Ele fala, olha, né, seria um louco, né? Ele fala assim, não, assim, alguém sem juízo nenhum, quem quiser assim expor o que de verdade pensa, o que de fato pensa, melhor dizendo, através desse discurso proposicional, né? Essa estrutura SEP da linguagem, né? E daí, mas aí o que é que o Platão faz, né? O Platão, ele pensa uma outra possibilidade discursiva para poder falar da filosofia, né? Porque Platão escreve, né? Embora exista quem defenda que o que de fato Platão quis pensar não está escrito e etc. Mas, enfim, né? O fato é que Platão escreve, e ele escreve segundo ou tentando estabelecer um método dialético, que é justamente essa possibilidade desse salto, né, que a linguagem propositiva, a linguagem proposicional, melhor dizendo, não consegue. E daí isso me faz pensar muito na tal da escada do Wittgenstein, né, essa famosa escada do Wittgenstein, e eu sempre fico pensando, na verdade, quando se fala desse subir a escada e depois abandoná-la, me faz pensar, na verdade, muito na natureza da própria escada. No que eu quero dizer, pergunto, será que Wittgenstein ele pensa uma alternativa discursiva que permite esse salto para aquilo do qual a linguagem não dá conta, ou seja, que ele pensa uma outra possibilidade discursiva para além dos limites dessa linguagem proporcional, e assim, isso é uma pergunta, mas já vinculado com outra, se é possível identificar no Wittgenstein assim, qual é a natureza dessa escada que permite a ela ficar em pé enquanto a subimos para então a abandonarmos. Ou seja, existe algum tipo de identificação, porque eu imagino que essa escada seja a própria linguagem, né? Me corrija se eu estiver errado. Né? Existe uma estrutura, uma identificação dessa linguagem que está servindo de escada e que permita, de alguma forma, alcançar esse outro estágio, esse outro patamar, ou essa escada pode ser qualquer linguagem? E se ela não pode ser qualquer linguagem, assim, quais são os critérios que permitem, que validam essa escada ser de fato uma escada, né? E não só um banquinho, e não só enfim, né? Ou não só um apoio. Não sei se me fez claro,
na minha pergunta. Eu quero saber assim, se existe em Wittgenstein um estatuto no qual eu posso identificar essa escada enquanto uma estrutura que me permita dar esse salto, né, para, para esse outro lugar. Bem, obrigado pela pergunta, professor Estevão. Olha, a metáfora da escada me parece que coloca o Wittgenstein, me parece que é um instrumento que joga o Wittgenstein para aquela tradição da mística filosófica, e é isso. Pensar na natureza dessa escada, talvez até pensar a escada, cuidado comigo mesmo ao afirmar isso, pensar a natureza da escada como um método, não sei a viabilidade disso, e também não sei se responderia aos seus anseios. Veja, eu não estou querendo me arriscar em relação a essa questão da escada, mas a função da metáfora, da metáfora da escada é a de ou a metáfora da escada colocou o Wittgenstein no contexto da tradição mística filosófica. Agora, eu não me arriscaria uma resposta, confesso. Porque... No fundo, é um pouco pensar assim, qual é a natureza desse salto, né? Porque poderia se tirar, talvez, a escada e falar é um pulo, é um salto, alguma coisa assim, né? Mas seria mais na pergunta assim, assim, que salto é esse que permite essa outro... É porque ele está... O filósofo está... O Wittgenstein está crente de que uma abordagem dos problemas filosóficos a partir do simbolismo lógico matemático o auxiliaria a resolver, como eu havia mencionado, os problemas da filosofia. Então, e ao mesmo tempo em que ele usa desse simbolismo lógico, e aí ele se movimenta no sentido de, bom, pera lá, eu estou usando do simbolismo lógico aqui, estou usando da lógica e de todo esse instrumento de resolução de problemas para resolver certos problemas. Mas, ao mesmo tempo, eu estou reconhecendo que esse instrumento, à medida em que eu vou atingindo o meu objetivo, eu sou obrigado a ir deixando esse instrumento de lado. Porque se eu tentasse pensar qual é a natureza desse instrumento que está me permitindo falar da natureza, me parece que jogaria o filósofo numa construção ad infinitum. Qual é a natureza da natureza da natureza? Então, quando ele faz esse exercício de, bem, eu estou com esse instrumental lógico, então vamos lá, o que nós temos aqui? Acreditando, obviamente, nessa situação de que com esse instrumento lógico-linguístico, lógico-matemático desenvolvido pelos seus predecessores, por aquilo que estava acontecendo nos anos finais do 19, nos anos iniciais do 20, que ele traz tudo isso para o Tratatus, ele usa desse instrumento para ir pavimentando o terreno, estabelecendo os limites do terreno, na medida em que ele alcança o objetivo de estabelecer os limites desse terreno, ele empurra o instrumento que ajudou ele a estabelecer esses limites para fora desses limites.
e finge que ele não conhece qual é a natureza desses limites. Então, opa, ele está falando da escada, mas ele abandona a escada, como se a escada não tivesse ali. Está falando, está usando a lógica como instrumento de resolução dos problemas filosóficos, mas ele abandona a lógica porque, senão, invariavelmente, ele vai ser levado a desenvolver uma doutrina, a pensar numa doutrina lógica para lidar com a questão dos fundamentos da lógica, enfim. Então, eu imagino que é isso, professor Estevão. Não, eu fiquei satisfeitíssimo, na verdade, ali quando você fala justamente que é o próprio uso desse instrumento da linguagem, ao que, né, nesse fazer uso é que se percebe justamente os limites da própria atuação. Acho que a coisa me esclarece. E o movimento ali, por exemplo, nas investigações filosóficas, ele recoloca a crença dele, ele recoloca aquela sua crença assente, aquela sua crença certa de que a lógica é um instrumento eficiente para resolução de conflitos, de problemas, de dramas. Então, ele, não, pera lá. Então, veja, então a natureza da escada é lógica. Não, então, não é isso que eu quero. Vamos recolocar a questão para a gente repensar isso. Se eu coloco que a natureza da escada é lógica, como é que ficam outras instâncias, outras manifestações da linguagem, outras manifestações outras manifestações da linguagem que não se enquadrariam, não teriam condições de se submeter à estrutura do simbolismo lógico, por exemplo. Então, não, pera lá, vamos recolocar essa questão e abandonar essa pretensão de talvez estabelecer que a natureza da escada seja a natureza lógica, a natureza do seu instrumento seja uma natureza de caráter lógico. Eu acho que dá para a gente pensar nesse sentido, Estevam. Acho que agora encontrei a direção para onde você está apontando. Obrigado, Leandro. Bom, não, deixa eu verificar se temos mais algumas questões. Elogios à brilhante conferência do professor Leandro. Obrigado, Leandro. Bom, acho que não temos mais questões para o nosso conferencista, professor Leandro Souza Costa. Chegou uma aqui, Leandro. Permita-me colocá-la. Posso ler? Por gentileza. Pergunta, professor. Gostaria de saber como Wittgenstein coloca-se em relação ao debate do problema do significado das proposições. Ele se contrapõe ao terceiro reino freguiano? Olha, Matheus. Não me arrisco a responder a sua questão. Gostaria de saber como Wittgenstein coloca-se em relação ao debate do problema do significado das proposições. As proposições significativas são aquelas que estão as condições lógico-formais das proposições significativas, elas vão explicitar que elas de fato são proposições que descrevem o mundo. E por isso elas se enquadrariam naquilo que o filósofo chama de as proposições as proposições da ciência da natureza, elas têm as condições lógico-formais que daria condições a elas de significar a realidade, de enlaçar a realidade no sentido de representá-la. A doutrina semântica do Frege, a doutrina no sentido da referência, tem contribuições decisivas em relação a isso. O próprio Wittgenstein reconhece isso
no prefácio do seu Tractatus. O sentido da referência do nome, o sentido da referência da frase, com algumas reconsiderações. Em várias partes do Tractatus, o Wittgenstein vai indicar alguns problemas em relação ao modo como Frege faz a operacionalização de certos signos lógicos, e diz: espera lá, Frege, você, em alguns casos, está insuflando o seu simbolismo lógico. Então, vamos repensar isso daí. Então, a maneira talvez mais interessante de pensar, ela pode ser posta dessa maneira. Então, a doutrina de semântica, no sentido da referência da frase, mais especificamente, é uma doutrina absorvida pelo Tractatus, reformulada, obviamente, e dessa maneira é perfeitamente possível falar que as proporções significativas são aquelas que, do ponto de vista, que atendem certos critérios lógico-formais, elas têm condições de enlaçar a realidade. Agora, essa questão do terceiro reino freguiano, não vou me arriscar, Matheus, e obrigado pela questão. É isso. Deixa eu ver se tem mais alguma questão aqui. Creio que não. Obrigado, Matheus, Jurandir Moreira, pela pergunta. Bom, professor Leandro, acho que é isso. Eu agradeço mais uma vez o aceite para compor essa conferência. Espero que a gente possa se ver mais e mais presencialmente. Opa, chegou mais uma aqui, Leandro. Posso, se você me permite? Vamos lá. Do Tiago Carneiro. Professores, boa noite. Tenho um questionamento. Como o Wittgenstein lida com a lógica após a revisão de suas conclusões do Tractatus? A lógica é mais um jogo de linguagem, é um tipo de jogo de linguagem dentre os muitos jogos de linguagem. O aforismo 23 das investigações filosóficas nos ajuda a pensar essa questão. O que eu me refiro quando eu me refiro a jogo de linguagem? Rezar, contar uma história, uma cantiga de roda, um cálculo matemático, todas essas questões indicam possibilidades de jogar com a linguagem. Então, nesse sentido, o Wittgenstein não desconsidera, em definitivo, a lógica. Ele coloca a lógica, agora não como fundamento, mas ele coloca a lógica como uma possibilidade de pensar a linguagem. Então, a lógica é um outro jogo de linguagem, assim como outros tantos jogos de linguagem. Obrigado, Thiago. Tudo bem, quase encerrei aqui prematuramente a nossa conferência, mas creio que dessa vez é isso. Bom, Leandro, mais uma vez, obrigado. Não canso de lhe agradecer, porque além de ser um excelente professor, né, é sempre muito disposto a atender todas as nossas convocações, mesmo que em última hora. Agradeço demais pela disponibilidade. E espero que ano que vem a gente possa levar a cabo o nosso 14º colóquio de filosofia de modo presencial, mas também transmiti-lo a mais pessoas nesse formato à distância também. Né? Aproveitar, por assim dizer, o melhor dos dois mundos, se isso é possível. Leandro, muito obrigado. Obrigado a todos que se dispuseram a assistir a palestra. Obrigado a todos os presentes, obrigado às perguntas. E não se esqueça que amanhã a gente tem as mesas durante o período da tarde, né? A mesa número 1 sempre tratando temas do Wittgenstein, e a mesa número 2, que vai tratar de temas como filosofia antiga e é isso, né? Acho que temos filosofia antiga e pensamento oriental também. Leandro, um grande abraço, fique bem, um grande abraço a todos, até mais. Tchau, tchau. Obrigado a todas e todos, até breve.